Foi enterrado hoje em Vila Velha o policial rodoviário federal que foi vítima de um mal súbito enquanto jogava uma partida de futebol. O Renan da Silva Toneto tinha 34 anos, muito jovem, né, gente? A repórter Tainara Nascimento está aqui com a gente, vai conversar ao vivo com o doutor José Aide, médico cardiologista, vai explicar para a gente, né, Tainara, o que pode ter causado a morte do policial, né? A gente sabe que o número de problemas aí envolvendo o coração, problemas cardiovasculares, está aumentando entre os jovens, né, Tainara? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Bruna. Tem aumentado e é um sinal de alerta, tá? A gente estava conversando agora há pouco com o doutor, um cardiologista, e alertou para a gente que só as últimas estatísticas apontam que quase 420 mil pessoas foram vítimas de morte súbita, como esse policial rodoviário federal. E o que mais impressiona é que muita gente pode ser submetido a isso e nem sabe por conta de um fator genético que às vezes aparecem com sinais silenciosos, né, doutor? O José Aide, cardiologista, já está aqui com a gente, vai explicar melhor. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Fala pra gente um pouco desse sinal silencioso. Muita gente que está nos assistindo agora pode ter, mas ainda nem sabe, é isso? Nos últimos anos nós temos assistido, infelizmente, o aumento da incidência de eventos súbitos, principalmente em jovens, né? Idade entre 18 e 30, 35 anos de idade. O aumento de infartos nos 10 anos chega ao ponto seguinte: nós saímos de 5 mil infartos por mês dos homens para 12 mil infartos atualmente de internações por infarto agudo miocárdico. E nas mulheres, saiu de 2 mil para 6 mil internações. Então nós vimos assim, a gente está, por mais que a ciência esteja evoluindo, nessa situação, nós estamos hoje piorando em relação às doenças cardiovasculares. Agora a gente fala em morte súbita, doutor, mas para explicar assim, basicamente, o que é a morte súbita? O que acontece com o nosso corpo quando a gente é submetido à morte súbita? A morte súbita, na verdade, você pode ter o início de um sintoma que as pessoas às vezes não dão importância, como uma fadiga, um desconforto nas costas, achando que é um problema de coluna, uma dor epigástrica, achando que é um problema gástrico, uma falta de ar sem nenhuma motivação, e essa pessoa vem a ter uma parada cardíaca no espaço aí de 1 hora após iniciar os sintomas. Agora, quais são os fatores de risco? Esse policial, por exemplo, estava jogando futebol, né, uma partida de futebol. Influencia você estar fazendo uma atividade física, movimentando o corpo, ou não tem relação? Pessoas que têm uma atividade profissional estressante, que ficam sob pressão, mesmo jovens, né, normalmente eles não fazem atividade física de rotina, com uma regularidade. Então, muitas vezes, aquela pessoa vai fazer uma partida de futebol, vai jogar um tênis, né, uma vez na semana, e ali ele descarrega toda a atenção dele. Muitas vezes essas pessoas já têm um problema cardíaco, sem ter um diagnóstico, não sabem disso, e infelizmente, né, na prática do exercício, acaba tendo um evento cardiológico e tendo uma morte súbita. Joia. Agora o doutor também falou de alguns sinais que podem aparecer e alguns fatores de risco, mas nem sempre. Alguns nem vão aparecer e a pessoa já vai ser submetida à morte súbita. Os fatores de risco clássicos, nós sabemos ainda, o primeiro é a hipertensão arterial, a pressão alta, né? Os pacientes diabéticos, os pacientes que têm altos índices de colesterol, a obesidade, o tabagismo e o sedentarismo ainda são os principais fatores de risco. O que nós temos notado nos últimos anos é que a saúde mental também é um grande fator de risco. Então o estresse hoje, ele adianta muitas vezes, né, um problema que seria para daqui a 10, 12, 15 anos. Então o estresse hoje também é um grande fator de risco. E o que fazer então, doutor, de forma para tratar e prevenir uma doença tão grave? A primeira coisa é manter uma atividade física regular, manter seu peso, né, se for hipertenso, tiver pressão alta, controlar essa pressão, se tiver a taxa de açúcar do sangue alta, controlar a taxa de açúcar, de colesterol,
praticar atividade física. Não é muita coisa, 30 minutos de atividade física diária, você já reduz em 40% a chance de ter um ataque cardíaco. Agora, por curiosidade, doutor, o doutor explicou aí que é um fator genético também, mas muita gente não sabe. Tem um exame que a pessoa pode fazer para descobrir? Sim, eu acho fundamental que as pessoas jovens, né, que às vezes acham que não vão ter nada, que façam um exame, pelo menos clínico, e se o clínico notar alguma diferença, que encaminhe para um especialista, um cardiologista. Nós temos doenças genéticas que muitas vezes não são diagnosticadas. Pessoas que chegam aos 30, 40 anos com uma cardiopatia estrutural, ou seja, uma alteração estrutural no coração que não são percebidas. E, infelizmente, às vezes o primeiro sintoma dessas pessoas é uma fatalidade com a morte súbita. Tá joia, doutor. Muito obrigada por poder nos atender, esclarecer essas dúvidas de um assunto tão importante. Fica aí o alerta para quem está nos assistindo em casa, certo, Bruno? De um assunto que é tão importante cuidar não só do corpo, mas também da mente para evitar uma doença tão grave como essa. Bruna? É isso aí, fazer exame. Tem que procurar ajuda médica, né, preventivamente, para a gente estar sempre orientado aí, sempre atento aos sinais do corpo. Muito obrigada pelas informações, Tainara. Agradeço também ao doutor José Aide. Sempre bom a gente ter esses esclarecimentos. Valeu, bom trabalho para vocês.